Me chamou a atenção aqui nesta carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, a oração que ele faz por eles. E começa no versículo 15, tá? Bom, então, Paulo, ele faz essa oração aqui pelos cristãos. Ele diz assim: "Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele." Então percebam, espírito de sabedoria e espírito de revelação só é para os crentes quando vem por meio do pleno conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que traz para a nossa vida sabedoria e revelação, entendimento das coisas. Porque a gente olha as situações e compara com a palavra de Deus, com o que a palavra já diz. Entendeu? Ela é a base das nossas conclusões, né? Do nosso saber, das coisas que a gente precisa saber. A gente precisa estar sempre comparando. Dessa forma, olha, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, por que nós somos chamados? Para quê, né? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Então, o poder de Deus foi exercido, foi realizado em Jesus. Por quê? Como? Como que Deus fez isso? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, todas as coisas estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Não existe ninguém maior que Cristo. Nem neste século, nem no vindouro. Nem no porvir, né? Que é quando ele voltar, né? Tá? E essa grandeza, gente, esse domínio, Deus, ele pôs Jesus, né, com toda essa autoridade que ele deu para Jesus, ainda por cima, ele pôs Jesus como cabeça da igreja também. Então, ele o deu para a igreja. Olha o poder que a gente... Por isso que João, na sua primeira carta, ele fala: não temam o que está no mundo, o espírito do anticristo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha o que nós carregamos. O poder do Espírito Santo, na tradução correta, a palavra poder tá em alguns textos tá como dunamis, que é a palavra origem, base de dinamite. É explosão, é um poder muito grande que a gente carrega. Esse dunamis, entendeu? Essa dinamite. Então não há o que temer.
Nós não podemos andar temerosos, a gente precisa confiar no Deus que habita em nós e opera através de nós, da sua igreja. Todas as coisas estão debaixo do pé de Jesus Cristo, né? Assim, no sentido de ele domina. Por isso eu até falei sobre os decretos dele, né? Que ele libere os decretos sobre as nossas vidas, os decretos que nós precisamos, né? Que ele mude a nossa sorte, tá? Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes, né? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, quem que é esse príncipe da potestade do ar? Quem é? O adversário, o inimigo, o diabo, né? A gente estava morto nos nossos delitos, nos nossos erros, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas e nos nossos pecados. Por quê? Porque a gente andava segundo o curso deste mundo, segundo os valores do mundo. Então, se a gente andar... Tem gente... Na minha época, a gente assistia muita novela, né? Novela da Globo, era isso que guiava a vida das nossas famílias. Era aquilo que era ditado ali, aqueles valores, entendeu? Isso é o curso desse mundo, né? Pode. Na Bíblia inteira, quando fala príncipe, é o opositor, né? Depende. Ah, é? Depende. Não é ele, porque príncipe é alguém que tem um principado na mão. O que é um principado? É um domínio, um território, algo que recebeu e que tem autoridade sobre aquilo, tá? Então, o diabo, ele é chamado de príncipe na Bíblia porque Adão deu o governo da terra para ele quando pecou, né? Adão perdeu esse governo, essa autoridade. Quando Deus criou Adão e ele disse, vai, domine sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves, todos os animais, tudo isso é para você. A terra foi criada para o domínio do homem. Adão, só que você não pode comer desse fruto. Existe uma lei que você precisa seguir, porque se você não seguir, você vai morrer. Ele não seguiu, ele quebrou essa lei. Quando ele quebra essa lei e entra o pecado na humanidade, no mundo que Deus tinha acabado de criar, no sentido de humanidade, lugar, espaço, território, ele entrega esse governo a Satanás. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, tá? Então, realmente, príncipe é aquele que recebeu um principado, entendeu? Mas Jesus, ele também é chamado de príncipe da paz. Lá em Isaías, quando o profeta Isaías vai falar do Messias, ele também se refere a Jesus, o Messias, como sendo um príncipe da paz. Tá? No caso aqui, realmente, segundo o príncipe da potestade do ar, por quê? Porque está falando que as pessoas que está falando das pessoas que andavam no pecado antes, né? Eram guiados por esse mal. Então, é o inimigo. Aqui fala que não só ele é chamado de príncipe da potestade do ar, como do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós éramos desobedientes a Deus, não tinha um santo, não tinha um certo, não tinha um que não pecava. Entendeu? Todo mundo que chegou para Cristo chegou em situação de morte espiritual, tá? Por quê? Porque nós éramos desobedientes. Nós não obedecíamos às leis de Deus, tá? Andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da
carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós nascemos em pecado e nós já nascemos condenados a receber a ira de Deus. Como eu já disse, nenhum pecador ficará impune diante de Deus. Nada ficará impune diante de Deus, nada. A única diferença entre um salvo e um não salvo é que o salvo, o pecado dele já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele crê nisso e recebe esse perdão de graça sobre a vida dele. E como sinal de gratidão e fé, ele muda o curso da vida dele. Ele para de obedecer à inclinação da carne. Nós somos chamados a andar segundo o Espírito de Deus. Nós já vimos aqui que nossas atitudes refletem o caráter de Cristo na vida das pessoas. Nossas atitudes, elas são para trazer edificação para as pessoas que estão ao nosso redor, tanto no meio da igreja, como dentro da nossa família, como dentro do nosso trabalho, não é isso? Então, não existe mais eu quero ser assim, eu gosto de ser assim, ou eu gosto de fazer isso, então eu sou livre. Isso é libertinagem. O que existe para uma pessoa redimida, perdoada por Cristo é: eu vou me alinhar ao que Deus espera de mim. Eu vou me comportar de uma forma que Deus espera que eu seja. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu quero agradar o meu Senhor que me perdoou. Então, se eu tinha a boca suja, vê se não é importante. Não? Então, se eu tinha a boca suja e eu entendo que o Senhor me perdoou disso, por que eu vou continuar tendo a boca suja? Eu tenho que lavar minha boca com sabão. Não é? Vocês entendem isso? Pode ir lá, pode ir lá. Entenderam? Então, é uma mudança que reflete a sua fé naquilo que você e eu fomos perdoados. Nós somos chamados a mudar o comportamento no meio onde nós estamos, e isso não se trata só de igreja, de ambiente de igreja, porque é fácil ser crente na igreja. Na igreja é fácil você não ter boca suja, não é? Ninguém vai falar palavrão no meio da igreja. Eu estou falando de vida transformada, de fé, de dia após dia, de cotidiano, entendeu? De saber que um dia nós estaremos diante dele, prestando contas daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, tá? Então, andar em desobediência a Deus, segundo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, segundo as inclinações da nossa carne, só demonstra que nós somos filhos da ira. A ira vai cair sobre a nossa cabeça. Porque não existe perdão para quem anda em desacordo com Deus. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 10. Se vocês quiserem abrir lá, olha, Hebreus, capítulo 10, versículo 26 em diante, fala sobre o castigo do pecado voluntário. O que é pecado voluntário? O pecado voluntário é aquele pecado que você sabe que é pecado, mas você quer continuar fazendo e continua fazendo. Isso é voluntário, não é involuntário, certo? Que às vezes a gente peca sem querer, ou até mesmo sem saber que tá pecando, né? Eu quero que alguém leia para mim o versículo 26 e o 27. Pode ler, Marcinha, pode ler. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo
e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então é isso. Depois de ter recebido o conhecimento, o pleno entendimento daquilo que Deus espera da gente, a gente continuar no mesmo pecado, o que resta para nós? Já não resta mais sacrifícios. Jesus, o sacrifício de Jesus, ele não significou nada. Porque não trouxe, não gerou uma transformação. Entendeu? Então, por isso está escrito, já não resta sacrifícios pelos pecados de quem quer continuar no pecado. Pelo contrário, o que resta para essa pessoa? Uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Essa pessoa é tida como adversária de Deus. Isso é muito grave, né? É muito pesado. Então, a fé, a vida com Deus, ela é uma verdadeira transformação. Ela não é, eu melhorei depois que eu vim para Jesus. Não, eu me transformei. Outrora, todos nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, mas agora somos libertos, somos perdoados em Cristo e somos novas pessoas, novas criaturas. O pecado ficou para trás. Tudo se fez novo. O meu Deus, o que a gente cantou hoje? O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aonde não tem transformação, é porque não crê assim. Não é verdade? Tá? E aí, voltando então para Efésios, a leitura que eu propus, né? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, todos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas como? Tá aqui no passado, né? Ele fez. Como que eu estou viva, ressuscitada, se eu nem morri ainda a primeira morte? E já estou assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como? Alguém tem essa resposta para mim? Pela graça. Pela graça. Mas como que eu estou viva, ressuscitada, se eu nem morri a primeira morte, e estou ainda sentada nos lugares celestiais com Cristo Jesus, em Cristo Jesus? É o que está escrito aqui, ó. Como que eu tô agora assim, Carol? Também. Pelo Espírito Santo. Eu vou falar. Tá tudo certo, mas pensa comigo. Sabe como? Quem ressuscitou dos mortos? Não foi Jesus? Não foi o corpo de Cristo? E você, igreja, é o quê? Quem subiu aos céus? O corpo de Cristo. Nós, a igreja, já estamos ressuscitados com Ele. Não, esse decreto, ele já está realizado na vida da igreja. E estando assentado, como você diz, pode ser também para não ficar ansioso, descansado, que existe uma promessa. Existe uma promessa cumprida. Você é corpo de Cristo? Sou. Então, você vai ressuscitar. Você está... O corpo de Cristo não está à direita da majestade de Deus nas alturas? Você não é corpo de Cristo? Você, dessa forma, está lá.
Pela fé. Quem crê nisso? É pela fé. A nossa salvação é pela fé. Se você não crê nisso, é porque você não entendeu quem é a igreja. Você está achando que a igreja é o quê? É o templo? A igreja é o corpo de Cristo. Vocês entenderam isso? Eu vou ler, olha o que... Hã? Por isso não pode ficar no pecado. Não, porque se você estiver no pecado, você não é corpo. Você é o quê? Falso. Fake news. Entendeu? Ué? Olha isso aqui o que está escrito. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vocês foram perdoados, de graça. Você não teve que fazer nada para receber o perdão. Ele fez por você. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que vai mostrar nos séculos vindouros? Porque vai, no dia da volta de Jesus, isso vai se concretizar. Haverá concretamente, literalmente, a ressurreição do corpo de Cristo, como no sentido de igreja mesmo. As pessoas irão ressuscitar. Ele vai chamar do túmulo. Está escrito isso em João capítulo 5. Ele vai ressuscitar. A gente. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente que Deus te dá. Não vem de nós, não de obras, ou seja, não há nada que a gente possa fazer para receber isso. Para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se sinta melhor do que o outro. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eu não faço boas obras para ser salva. Eu sou salva e por isso que eu faço boas obras, porque ele me salvou para que eu andasse nessas boas obras que ele já preparou para mim. Entendeu? A questão é essa. Agora, eu sou salva, eu creio em Jesus, mas não quero andar nas boas obras que ele preparou para mim. Faz sentido? Entendeu? Então você não tem fé. Você não é corpo. Você não se dobra ao senhorio. Você não sofreu milagres, você não teve experiências reais com Cristo. Você não foi curado. Entendeu? Porque Cristo cura. Cristo liberta. Né? Tem uma música muito linda do Judson que ele fala, né? Eu adoro porque eu sei que existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe milagres. Existe. Deus faz isso. Por quê? Porque a salvação nossa não vem da gente. A gente não tem como fazer nada por nós mesmos. É Ele que faz tudo. Ele chamou o profeta Isaías para ser o seu servo. Aí, o Isaías viu a glória de Deus, viu o trono de Deus, viu tudo. E Deus chamou ele. E ele falou assim, eu não posso, porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Eu não posso te servir desse jeito que eu sou, que eu vivo, o meio que eu ando. Aí sabe o que Deus fez? Um anjo com uma cola, com uma tenaz, tirou do altar do Santíssimo, lá no céu, no verdadeiro Santo dos Santos, tirou uma brasa viva
com uma cola, veio até ele, tocou na boca dele, purificou a boca dele. Falou, pronto, agora você não é mais assim, agora você pode ir. O que mais te impede? Aí ele, eis-me aqui. Aí começa o chamado de Isaías. Então, vocês percebem que não vem da gente, vem do Senhor? Então, o que a gente precisa fazer, sabendo disso? Obedecer e buscar o Senhor. O que você precisa receber do Senhor? O que eu preciso receber do Senhor? Vamos buscar. Entendeu? Vamos nos dobrar e nos colocar no centro da vontade dele. Porque se a gente se render a isso sem medo, às vezes a gente não faz isso porque a gente tem medo. A gente não se lança naquilo que Deus quer da gente. Porque a gente tem medo, a gente tem muitas ideias, a gente quer controlar tudo. Entendeu? Mas o Senhor, Ele não quer que você controle mais. Ele quer o senhorio da sua vida. Ele quer falar, deixa comigo, entendeu? Eu vou te capacitar. Eu vou fazer o que você precisa para esse propósito, nesse tempo que você nasceu. Você nasceu para algo. Né? Isso é maravilhoso, não é? Eu acho isso muito lindo. Ó, Eclesiastes 5 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar vêm as palavras tolas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, ou seja, eu não sabia. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, é melhor não fazer voto. É isso que eu entendo dessa palavra. E quando fizer, cumpre rápido. Porque a gente não está falando com uma pessoa. A gente está falando com Deus. É muito sério isso. Né? Tá? Então, Então, assim, ficou claro que a nossa, mais uma vez, né? Que a nossa salvação é pela graça, gente. Que a gente só tem que acreditar. A gente tem que ser movido por essa fé, né? Em que Deus vai transformar todas as coisas. Deus vai tirar toda a vergonha do nosso passado, dos erros, né? Imagina, se eu fosse olhar para o meu passado, jamais eu iria pregar a palavra. Jamais. Com que moral eu vou pregar a palavra? Se eu for pensar no meu passado, quando eu estava no pecado? Nenhuma. Acontece que o dia que eu me rendi a Cristo, eu me senti lavada do meu pecado. E eu não pequei mais. Então não existe nada que me acusa. Hoje eu falo a palavra, eu gravo áudio, eu ponho até no YouTube lá, como vocês viram. E as pessoas que sabiam do meu passado ou até que participaram dos meus erros, elas não têm o que falar para mim hoje, porque eu não estou mais ali naquela situação. Eu me transformei e não tenho vergonha do que Deus fez comigo. Eu não tenho vergonha da minha transformação. Pelo contrário, eu tenho vergonha do meu passado, do que eu fiz lá atrás.
Mas eu tenho coragem e fé para me colocar diante das pessoas como uma pessoa convertida, como alguém que mudou e que está realmente transformada, porque foi Cristo que me alcançou. Vocês entendem isso? É isso que Deus espera da gente. A gente não pode se envergonhar de Jesus, né? A gente tem que se envergonhar mesmo dos nossos erros. Mas a palavra diz também que ele, quando nos perdoa, ele pega todo esse balaio de pecado, de lama, de erro, né? E bota tudo e joga fora no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Ele não nos acusa. A gente lembra para a gente nunca esquecer de onde a gente veio. Mas Deus não nos acusa mais daquilo. Quem nos acusa é o diabo. Ele é o acusador das nossas almas. Ele nos acusa. Deus não. Deus lança no mar do esquecimento os nossos erros. Nós somos perdoados. Uma vez perdoado, perdoado está. Entendeu? A gente tem que saber isso porque às vezes a gente vem para Cristo e o inimigo começa a nos acusar do nosso erro, do nosso passado, do nosso pecado, lança no nosso rosto isso. E você tem que saber que isso não é Deus. Isso é o inimigo. E você tem que saber que você tem autoridade para expulsar o inimigo e não deixar mais ele te acusar. Mas e aí, eu acho até bom quando acontece isso, porque dá um senso de tipo, é aí que eu não posso mais cair nessa mesmo, porque se eu cair, eu tô ferrado, né? O inimigo entra de sola, entendeu? Vocês já ouviram falar que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder? É assim que ele age. Ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Então, ele faz você cair no pecado e a hora que você cai, ele te desonra publicamente. Todo mundo fica sabendo, não tem como esconder. É isso que o diabo faz. Mas não é Deus que faz isso. Aí tem a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, que também é importante a gente lembrar sempre que diz o quê? Quem já decorou essa? Isso aqui é para decorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Quem sabe o que está escrito de cabeça? Então decora, para não esquecer nunca mais. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que sofre. Não é só você que se abstém do pecado. Todos os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo inteiro também estão nessa mesma batalha que você e eu, que é a nossa santificação. Só que o diabo, ele é quem? Ele é o nosso adversário. E ele está onde? Ao derredor. Porque ao redor está quem? Os anjos que Deus envia para nos guardar. Nós somos guardados. Mas nós somos guardados se 1 João 5, versículo 18. Lê aí, Adalto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, os anjos estão ao redor daqueles que são nascidos de Deus. Por quê que os anjos estão ao redor deles? Porque não vivem no pecado. Então, qual é a nossa cobertura espiritual? O que nos guarda espiritualmente? É o pastor? É a oração do pastor? É a minha oração por você?
É não viver no pecado. Porque se você não está no pecado, você está em Cristo. E os anjos de Deus estão ao seu redor e o maligno não pode te tocar. Mas ele tá onde? Fazendo o quê? Procurando uma brecha. E nesse contexto aí, essa profundidade da qual você está explicando, dá para classificar pecadinho e pecadão? Dá. Nem meia verdade. Não, Dá. Pecadinho, eu não estou, eu estou. Dá para classificar. Pecadão, o adultério. Sim. Dá para classificar. Níveis de pecado. Nesse contexto, é bom estar com os anjos ao redor quando eu não tenho mais os meus pecados passados, mas ainda estou no mundo e eu preciso, às vezes, cometer coisa que... Dá, sabe por quê? Porque em algumas cartas, Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. Como que você vai dar lugar ao diabo? Pecando. Seja um pecadinho, um pecado por acidente, porque a gente não está em estado de santidade. Nós estamos em santificação. Santificação é um processo de separação do pecado. Santidade é um estado de santidade que só Deus tem. Deus é santo, nós não. Então nós vamos pecar por acidente, mas o dia que a gente pecar, nós estamos fazendo o quê? Dando lugar ao diabo. Outra coisa, ele fala, não deis lugar ao diabo, e ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós, né? Então, quando a gente peca, o que a gente está fazendo? Entristecendo o Espírito Santo de Deus. Também, então tem níveis. E é tão verdadeiro isso que, às vezes, na igreja eu aprendi uma coisa que eu desaprendi estudando a Bíblia. Que todo pecado tem o mesmo peso para Deus, né? Não existe pecadinho e pecadão. Existe sim, porque se não existisse, não existia diferença de lei, de punição no Antigo Testamento. Você está entendendo? Por exemplo, uma pessoa que rouba no Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente, né? Então, você roubou, qual foi a mão que te fez roubar? Direita? Corta fora. Essa é a tua punição. Corta a mão fora. Aí você não vai roubar mais. Agora, se você for pego em adultério, você morre. Você morre apedrejada. Se duas testemunhas pegaram um caso de adultério, morre apedrejado. Então, qual que é maior? É roubar ou adulterar? Adulterar. Roubar é pecadinho, adultério é pecadão. Vocês estão entendendo? Por causa do nível de punição que existe. Lógico. Tá? Inclusive, nesse texto que eu tô lendo, Cássia, de João, que diz que o maligno não toca aquele que é filho de Deus porque não vive no pecado, o diabo não tem autorização para tocar. Ele está falando no contexto sobre o poder da intercessão, que é você orar uns pelos outros. E olha o que ele fala. Do versículo 13 em diante. Vou pedir para a Marcinha ler, porque a tradução é diferente. Faz Onde está? 1 João 5, 13 em diante. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado,
e há pecado que não é para a morte. Só até aí. Então, vocês estão vendo que tem pecado que a gente não deve nem gastar a oração. Porque é para a morte. Quem sabe que pecado que é esse? Que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é muito sério dirigir as coisas a Deus, entendeu? Então, isso aí é controverso. Jesus diz, aí assim, na minha limitação, na minha superficialidade de entendimento, eu acho que é realmente blasfemar, é falar uma mentira ou com a boca algo, uma injúria, algo muito forte contra o Espírito Santo de Deus. Contra a santidade do Senhor, sabe? Por exemplo, o que eles estavam fazendo quando Jesus disse isso, eles estavam atribuindo a Deus uma obra de demônio. Então, Jesus tinha acabado de expulsar um demônio e eles falaram assim, ele expulsa o demônio pelo poder do Beelzebu que habita nele. Então, eles diziam que o diabo estava em Jesus, que era santo, gente. Isso é uma blasfêmia. Mas eu acho que é nesse sentido, entendeu? Não acreditar na promessa, não é isso aí também? Você não acreditar na promessa? Não, isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Blasfêmia é um ato mais concreto na palavra, em declarar frases ofensivas à santidade de Deus. Isso não tem perdão. Atribuir ao santo um pecado. Jesus nunca pecou, entendeu? A pergunta da Alice é importante. E o povo da igreja que prega coisas erradas também blasfemam contra Deus? Depende, porque tem gente que prega coisa errada na ignorância. E tem gente que prega coisa errada sabendo e faz de propósito para levar as pessoas ao erro. Esses que fazem de propósito, eu acho que isso é uma blasfêmia contra Deus. Pode estar enganado, né? Não. Se essa pessoa estiver numa igreja, mas buscando a Deus verdadeiramente, Deus vai se revelar a ela. De alguma forma, ela não fica ali, entendeu? Porque a palavra diz que todo aquele que me busca, me encontra. Então, você pode ir onde você quiser. Se o seu coração for para buscar a Deus, você não, e ali não tiver, não é o lugar, não tem a verdade ali, você não fica ali. Porque Deus olha o teu coração. Deus salva, Deus habita em quem está com o coração desejoso. Entendeu? Você fica por algum tempo no engano, mas não por muito tempo, tá? Vocês entenderam essa questão do pecado, então? Pecadinho, pecadão, tal. Então, vamos para a parábola do joio e do trigo? Mateus 13, versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado,
mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí, nós não vamos interpretar, porque já está interpretado aqui pelo próprio Jesus. Então, é só ler. Versículo 36. E despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, ele vai explicar, tá? A gente não precisa inventar nada. Tá tudo aqui. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, ele mesmo, certo? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, que é a mesma coisa que o pecado. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos, os perdoados, os justificados, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, vamos entender essa parábola direito? Vamos digerir ela? Hã? Porque uma leitura rápida assim dá um nó na cabeça também, né? Então, vamos lá. Volta para a parábola, versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Vamos traduzir. O reino dos céus. Então, significa que o reino é nos céus? Vai ser nos céus? Porque está falando reino dos céus? O que vocês acham? Não, não tem. E por que fala reino dos céus? Hã? Hã? Porque pertence ao céu. Né? Porque é do céu. Ou vamos traduzir o reino celeste. O reino do céu. O reino que vem do céu. Tem origem lá. Mas aí os assim na terra como ela já é feita no céu. sim, venha a nós o teu reino. Parece bobo eu falar isso, né? Mas por que eu tô falando de novo? Porque a gente aprende o que na igreja? A gente vai pro céu. Que nós vamos pro céu. Que nós vamos para o céu. E eles leem esses textos como se fosse isso, mas não é isso que está dizendo aqui. Nós não vamos para o céu. É o céu que desce para a terra. Nossa, onde está escrito isso? Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Quer ver? Abriu aí? Lê aí. O Adalto abriu. Vi Ó. também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Só até aí. Então, a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela descia do céu, ela desce do céu. Deus habitará com os homens na terra. Entendeu? Então vai, o reino dos céus, o reino que vem dos céus é parecido com um homem que semeou a boa semente no seu campo. Quem é o homem que semeou? Ele disse: o homem que semeou é ele mesmo, Jesus. Jesus. Quem é o campo? O mundo.
O mundo é de quem? De Jesus. Ele semeou a boa semente no seu campo. Olha, gente, eu tô ensinando vocês a lerem de uma forma assim, a pegar os detalhes, porque é nos detalhes que a gente vai, que as coisas vão se revelando. Não é? Quem que é essa boa semente? Ele disse que a boa semente era os filhos do reino. Então, os filhos de Deus, os salvos, os santos, os convertidos, é a boa semente que Jesus plantou no mundo, que é seu, inclusive. Entendeu? É isso que ele está dizendo. O mundo pertence a Jesus, né? Só que, mas você não falou que o mundo... Então, ninguém vai me perguntar isso? Eu tenho que ler os pensamentos? O maligno, ele tomou o governo da terra. Só que ele não vai. Nossa! Só que ele não vai. Só que a terra não é dele. Ele roubou isso. Ele adquiriu esse direito através do engano, do pecado lá com Adão. Então, o que Jesus vai vir fazer na terra? Na sua segunda volta? Ele vem assumir o governo da terra, que é seu. Vocês estão... É uma reintegração de posse. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? Por que Jesus vai voltar para a terra, gente? Segunda vez, ele vai vir fazer o que aqui? Ele vai vir tomar posse do que é dele. Ele nasceu para ser rei. O mundo é dele, não é do diabo. O mundo está nas mãos do Satanás, mas não vai ficar na mão dele para sempre. Vocês entenderam? Tá? Bom, e aí ele fala assim, então, que o próprio Jesus semeou, né, plantou os seus filhos, os seus santos, o seu povo no mundo, no seu mundo, né? Mas enquanto os homens dormiam, por quê? O que significa esse dormiam? Nós não acabamos de ler lá em Pedro? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é vosso adversário, anda de redor, procurando alguém a quem possa tragar. Enquanto os homens dormiram, eles não ficaram sóbrios e nem vigilantes. Eles pecaram. Olha só. Ninguém pode alegar ignorância, que não sabia. Ah, você vai ser multado. Ah, mas eu não sabia que não podia passar o sinal vermelho. Ué, mas o problema é seu, que você não sabia. A lei não protege os que dormem. Certo? Bom, então, enquanto os homens dormiam, né? Não vigiaram, nem estavam sóbrios, né? Veio o inimigo dele. O inimigo de quem? De Jesus. Quem que é o inimigo? Ele falou que é o diabo, né? O inimigo é o diabo. Veio o inimigo de Jesus, o diabo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem que é o joio? Os filhos do maligno. Não foi isso que Jesus disse? Então, os filhos do diabo e os filhos do reino. Tem gente que acha que os filhos do diabo é aqueles reptilianos, é uma coisa literal, entendeu? Mas a própria palavra de Deus, através de Jesus, nos fala quem são os filhos do maligno. Quem são? Está escrito lá em João capítulo 8, versículo 41 em diante. É Jesus falando aqui, tá, gente? Jesus disse assim: vocês fazem as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardo, nós temos um pai que é Deus. Ó. Aí Jesus falou assim, replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Ou seja, ele que botou Jesus no ventre de Maria, certo? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, vocês não me creem. Quem dentre vocês me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, quem ele falou, eles disseram o quê? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele falou, não, vocês são filhos do diabo. Então... Quem que era ele? Os judeus lá? Os religiosos da época, os fariseus. Por que ele falou, vocês são filhos do diabo? Existe um porquê Jesus disse isso. Porque eles faziam as obras que o diabo gosta. Eles eram homicidas, eles queriam matar Jesus e eles eram mentirosos. O diabo é o pai da mentira. Quem mente não é filho de Deus. A mentira é pecado, a mentira leva à condenação, à morte, né? Então, e detalhe, ele explica aqui, olha, vocês não me dão ouvidos, vocês não procuram aprender os meus caminhos, por quê? Porque vocês, primeiro, não acreditam em mim, não gostam de mim e não têm Deus como pai. Vocês gostam de fazer as coisas que o diabo quer que vocês façam. Vocês gostam do pecado. Então, os filhos do diabo, os filhos do maligno, são todas as pessoas que gostam de fazer e viver no pecado. É isso, entendeu? Que não acredita em Jesus. Isso, e aí veio então o diabo, que é um inimigo de Jesus, e plantou essas pessoas no mundo. Como que ele plantou? Imagina você plantar uma plantinha. O que você tem que fazer? Você não tem que regar ela, cuidar dela, alimentar ela? Então, quem faz isso na vida de um pecador é o diabo. Ele faz de tudo para manter as pessoas no pecado. Porque você estando no pecado, crescendo no pecado, você vai para o inferno. É isso que vai acontecer no final. Entendeu? E aí Jesus diz assim nessa parábola, ele fala, então, os dois cresceram juntos. Só que os servos da casa, do dono da casa, do dono do mundo, de Deus, falou assim, Deus, você não tá vendo isso? Você não tá vendo, você não vai fazer nada? Quantas vezes a gente já não perguntou, né? Poxa, o senhor não... Por que o senhor não destrói o diabo logo, né? O que ele respondeu? Sim, eu estou vendo. Mas deixa crescer junto. Sabe por quê? Ele deu até a explicação, ó. Não, a gente quer que a gente vá e arranque o joio? Não. Por quê? Ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. O que é a colheita na explicação de Jesus? É a consumação do século, é o final dessa história, é o final do mundo. É o dia que tudo isso vai acabar. Que a gente sabe que é o dia da volta de Jesus. Esse dia é o dia da colheita. Então, por que o Senhor não deixou arrancar o joio antes da colheita? Porque senão era perigoso arrancar o trigo junto. E eu vou te fazer faça uma reflexão. Você que tem a sua casa, os seus filhos, e se o seu filho for joio? E o Senhor arrancasse ele na tua frente? Não era perigoso você se perder também? Emocionalmente, sentimentalmente? Agora, no dia da volta de Cristo, é você e ele. Não adianta você olhar. O dia que Jesus voltar, eu creio que nós não vamos ter tempo de olhar. Eu não vou ter tempo de olhar para Alice,
de olhar para o Otávio, porque os meus olhos vão estar fixos no meu Senhor Jesus. Vocês estão entendendo isso? Agora, se Deus arranca antes do final da história, antes da sua vinda, vocês concordam que isso pode prejudicar a boa semente também? É por isso que eles deixai-os crescer juntos até a colheita. E aí, no tempo da colheita, quando Jesus voltar, será dado ordens aos seus ceifeiros, aos colhedores, que são os anjos, para que façam essa separação. Então, se prepara, porque um anjo vai vir te buscar. Ou ele vai vir te buscar para te levar para o fogo eterno, para a morte, ou ele vai vir te buscar para te levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares, para que a gente viva eternamente com ele, né? A gente vai subir, o juízo vai cair em forma de chuva, de fogo, de pedra, de saraivada aqui, por isso que a gente vai ser tirado. A gente desce com Cristo em Jerusalém, porque é de lá que vai ser o centro do governo da terra, ele será rei sobre toda a terra. Ali vai ser nossa morada, ali vai ser determinada toda a nossa vida no reino. As nossas funções, os nossos trabalhos, as nossas moradias, tudo. Entendeu? O mundo vai sofrer uma alteração nesse dia. Uma vez eu ouvindo essa palavra, eu fui querer saber qual é a diferença física do joio e do trigo. E eu fui procurar. Que no final, próximo da colheita, tem como você distinguir, porque o trigo, quando ele está com o pendão cheio, ele dobra. É? Ele dobra, ele está pesado, porque ele está cheio do trigo. Sim. E o joio não, o joio está soberbo, arrogante. Tá em pezão. Então, Tudo encaixa com a parábola. Olha só. E é no tempo da colheita. E engraçado também que ele fala aqui, né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam o pecado. Então, isso tem a ver com escandalizar, que é o que a gente comentou. Escandalizar o outro, escandalizar o seu irmão com as suas atitudes, com o seu jeito, com a sua conduta, com a sua arrogância, né? Com a sua falta de frutos que te fazem automaticamente se dobrar ao Senhor, porque quando você começa a gerar frutos, minha filha, ou você se dobra, ou você vai perder. depois que você começa a caminhar junto, você se curva. Você se curva ao senhorio de Deus, né? É maravilhoso. Ou você se conserta, ou você se conserta. Não tem outra saída, né? Esse joio aí, ele é já dentro da plantação, ele não... Ele é cuidado especialmente pelo inimigo que o semeou. Tá, então ele nunca vai mudar. Vai, se ele... Não é que ele nunca vai mudar. Ele Que você não é uma... transformar o É joio uma... no trigo. Não, mas é uma parábola. É. É uma parábola. Existe conversão, existe redenção. Então, assim, o que a gente precisa entender é que aquele que foi plantado pelo inimigo, que é o joio, ele tá no pecado, ele é um filho do maligno. Mas se ele se arrepende, existe salvação para ele. Entendeu? Né? Porque não há nada que Jesus não possa fazer. Pedro uma vez perguntou, Jesus falou assim: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pedro ficou horrorizado. Ele falou, mas então quem é que pode se salvar? Porque ele devia ter suas posses, suas coisas, né? Aí Jesus falou assim, olha, Pedro, para os homens a salvação é impossível. Impossível. Mas para Deus tudo é possível. Ele termina assim. Então, a nossa salvação é uma obra divina. É Deus que faz. Então, esse joio, qual é a figura da parábola? É que o inimigo que semeou o joio junto com o trigo, ele que nutre, ele que sustenta, ele é o pai daquilo. Entendeu? Aí no caso dele, não é que o joio vai ser arrancado. Na verdade, o trigo vai ser elevado e vai sobrar
O joio. O joio, que aí Isso, vai ficar. Exatamente. Porque Porque é uma parábola. é uma parábola. Mas, na verdade, o que acontecerá vai ser isso. Exatamente. O trigo será tirado. Será tirado, será elevado e o joio ficará na terra e você receberá aquela saraivada de fogo. O joio que sobreviver vai ser aquilo que você falou. Vai ser O trigo vai governar sobre isso. Então, e outra coisa importantíssima essa colocação, porque a parábola, quando ele fala, o reino dos céus é semelhante a um homem. É semelhante, é parecido com isso. Então, quer dizer, uma coisa importante da gente também não levar tudo ao pé da letra, que pode levar a um fanatismo, vou dizer assim. Você entendeu? Não é semelhante. Então, dessa forma, tá? Então, o que você pode aprender? Que aquele que está no pecado, gente, primeiro, ele está dando lugar ao diabo. E o diabo que está cuidando dele. E o que o diabo quer? O diabo quer manter as pessoas escravas do pecado. Você pode ver, uma mentira puxa outra mentira. Um adultério puxa outro adultério. O diabo trabalha assim. Ele começa a renunciar ao pecado. Fala que você vai parar de mentir para você ver como você é mentiroso. Aconteceu isso comigo. Quando eu descobri que a mentira era pecado, porque eu mentia, eu falei, eu não minto mais. Eu não posso mais. Eu resolvi que eu ia parar de contar mentira. Mas olha, foram as 2 semanas que eu mais menti na minha vida. Porque eu fui prestar atenção nas coisas que eu falava. Falei, gente, eu sou muito mentirosa, cara. Lógico, porque a hora que você fala que você vai parar de fazer, aí que você vai ver o quanto que você faz. 2 semanas brigando comigo mesmo. 2. Mas eu falei que eu ia conseguir, eu me determinei. Eu venci esse pecado na minha vida, eu não minto mais. Mas isso não também, a sinceridade não é grosseria, viu, gente? Que agora a gente fala, eu tentei ser verdadeiro, então pau nos outros. Pá, não é isso, tá? Grosseria é uma coisa, sinceridade é outra, falar a verdade em amor é outra, enfim. E mentir é outra. Então, eu era mentirosa, entendeu? Era isso que eu era. E eu entendi que eu ia pro inferno, então eu resolvi parar. Só que naquela... Então, pega o teu pecado e decide. Se posiciona para você ver o quanto é duro. Por que é duro? Porque o diabo quer te manter ali. Ele quer te manter ali. Você entendeu? Quem que é o nosso adversário, gente? É o diabo. E qual que é a fala do Paulo em todas as cartas? Que nós, a igreja, precisamos estar irrepreensíveis diante de Jesus na sua vinda. Quando ele voltar, a gente tem que estar sem culpa diante dele, de nada. Posso te contar? Pode. Pecado dá prazer, né? Você pega. Lógico. Aí você faz uma analogia assim, bem simples, né? Você pega uma pessoa que é drogada. Você quer tirar ela daquela situação, que é difícil, ela tem a causa na família e tal. Só que ela não quer sair, porque é gostoso estar drogada. Ela se larga, enquanto ela tiver efeito da droga, ela está fora da realidade. Isso é bom para ela. Eu acho que é a mesma coisa, você peca, que você... É bom para nós isso. A gente se sente bem no pecado, que é próprio do homem. E isso pode trazer consequências que você começa a pensar, tem que mudar, né? É a conscientização e a decisão. Santificação é decisão, gente. É racional. Por isso que você vê que não tem nada emocional, não é nada emocional. Tá? Enganoso é o coração. Eu sinto, quando alguém fala, eu sinto de fazer isso, eu já falo, vai sentindo, penso comigo, não falo nada, né? Eu respeito, mas eu sei que enganoso é o coração. Você não tem que sentir nada, você tem que raciocinar. Você tem que ponderar, avaliar, ver se isso é a vontade de Deus. No seu coração engana você. É isso que diz a palavra, certo? Então, no final da parábola, ele diz o quê? Que essas pessoas que não se converteram, né? Eles serão lançados na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes. Agora os justos, os justificados, os perdoados eles resplandecerão, eles brilharão como o sol no reino do seu Pai. Por quê?
Porque nós teremos o nosso corpo transformado. Então, o nosso corpo será um corpo glorioso, espiritual, resplandecente de luz. Nós seremos transformados, viveremos eternamente, nunca mais vamos morrer. Tá? Eu quero fazer um paralelo rapidinho dessa palavra com o que está em Daniel 12, que é Antigo Testamento, o profeta Daniel. Ele, no último capítulo do seu livro, capítulo 12, ele está falando sobre o tempo do fim, né? Que é a volta de Jesus. E no versículo 2 e 3, ele diz assim, ó. Quem diz a Daniel é o anjo, tá? O anjo que está trazendo a revelação para ele. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui, só nessa frase já tem revelação completa. Dormem no pó da terra, né? Pessoas que morreram estão no estado do descanso. Bom, ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, se você conduzir as pessoas à justiça, ou seja, à vontade de Deus, se você for sábio, se você usar da sua razão, basear suas atitudes na sabedoria que vem de Deus, você vai ressuscitar, você vai ter o seu corpo transformado, você vai brilhar para sempre, você vai ser como uma estrela do céu, resplandecente. É isso que está dizendo aqui. Tá vendo? Você quer? Ué, você vai ser como as estrelas do céu, vai viver eternamente, entendeu? Vai resplandecer, vai brilhar, né? E aí ele termina o livro falando assim para Daniel: tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Quer dizer, você vai morrer, né? Vai entrar no descanso. E ao fim dos dias, no tempo da colheita, te levantarás para receber a tua herança. Você vai ressuscitar para receber a tua herança, o teu prêmio, a tua recompensa. Então, tudo que a gente faz aqui hoje, nessa terra, nessa vida caída que a gente tem, para Deus, não ficará sem recompensa. Toda atitude, né, não ficará sem recompensa. O parar de mentir, o parar de aceitar essas coisas do mal, não vai ficar sem recompensa. Nós seremos recompensados. E aí eu termino falando o que eu comecei falando. Não tenham medo de se lançar na vontade de Deus, naquilo que Deus tem para mim e para você. Não tenha mais medo disso. Não fica duvidando do que Deus pode fazer com você, o que vai ser de você. Você já está nas mãos do Senhor. Toma posse do poder do nome de Jesus e vai. Entendeu? Deixa ele te usar. Seja um pendão de trigo, carregado de trigo, de frutos para o dia da colheita, para a volta de Jesus. Mas o primeiro fruto é você. É o primeiro, é a sua vida, é a sua conversão, é a sua redenção, né? Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parábola? O que vocês acharam? A Marcinha tem. A Marcinha tem. Deixa eu desligar. Tá?